ouvintes e amigos, a nós abrirmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Números, no capítulo 17, vamos ler desde o verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara, para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar com as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Nós vemos aqui uma palavra, um texto, e nesse texto sagrado aprendemos os segredos divinos para alcançarmos um ministério frutífero. Jesus nos nomeou e nos designou para darmos frutos permanentes. A vara de Arão, que floresceu e deu frutos, não só indica um ministério frutífero, como também simboliza um ministério aprovado, que foi escolhido por Deus. A primeira bênção que Deus pronunciou sobre o homem, após tê-lo criado, foi a bênção da frutificação. Nós vemos isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o verso 28. O homem foi criado para frutificar e encher a terra e dominar sobre ela. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 9 e o verso 1, a primeira bênção proferida por Deus na vida de Noé, logo após ele ter desembarcado da arca, depois que veio o dilúvio, consumiu todos os seres viventes, e agora Noé desce da arca, e Deus vem falar com ele. A primeira bênção que Deus dá para ele é a bênção da frutificação, que era para Noé frutificar. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 49, o verso 22, é dito, que José é um ramo frutífero junto à fonte. A fonte que alimenta o nosso ramo para ele continuar dando fruto é quem? É Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus vem dizer para nós, lá no capítulo 15 de João, que ele é a vara. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Então, para que nós continuemos a dar fruto, para que nós possamos vir a frutificar, nós temos que estar ligados em Jesus Cristo. Lá no livro de Romanos, no capítulo 7, e o verso 4, a palavra de Deus vem nos dizer que Paulo afirma que devemos frutificar para Deus,
Temos que dar frutos para Deus. E a palavra de Deus ainda vem dizer para nós que nós temos que ter o fruto do Espírito Santo, né? E esse fruto vai gerar em nós, né, paz, alegria, gozo, longanimidade, bondade, né? São partes desse fruto que têm que aparecer nas nossas vidas. E a Bíblia vem dizer que aquele que não dá fruto é cortado e jogado fora. Por quê? Porque nós fomos chamados para frutificar. Fomos chamados para estar dando frutos, fomos chamados não para estar escondidos, encolhidos, não, nós não somos somente uma planta ali ornamental, não. Quando se fala em frutificar, é porque as nossas obras agora vão transparecer a nossa fé. Aquilo que nós temos agora em Deus, o nosso relacionamento com Deus, aquilo que nós temos aprendido com Deus, aquilo que nós temos conversado com Deus, aquilo que nós temos aprendido de Deus através da sua palavra, agora começa a frutificar através de nós nas nossas obras, naquilo que nós vamos apresentar para esse mundo, naquilo que nós vamos dar a esse mundo, naquilo que nós vamos fazer nesse mundo. No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo diz também que devemos viver de todo modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 10. Então, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, porque as nossas obras elas são geradas, elas são um fruto da nossa vida. E são um fruto por quê? Porque estamos ligados em Cristo. E se nós estamos ligados em Cristo, não há outra maneira na nossa vida a não ser dar frutos, a não ser apresentar a esse mundo o amor de Deus. E a palavra de Deus vem e diz para mim e para você, para nós não devermos nada a ninguém, a não ser o amor, a não ser o amor. A palavra de Deus ainda vem dizendo para nós nos suportarmos uns aos outros em amor. Não tem como eu olhar para o meu amigo, para o meu irmão, para o meu vizinho, para alguém que está do meu lado, ou até para mesmo aquela pessoa, que agora Jesus vem nos ensinar, que aquele que me odeia, aquele que é meu inimigo, eu tenho que orar por ele. Porque Deus que transforma o coração, não sou eu. Quem sou eu para julgar, ou para maltratar, ou para falar mal? A palavra de Deus diz que, mesmo sem nós sabermos, muitas das vezes nós hospedamos anjos. Aquele que vem até você e você não estende a mão para ele. Que fruto nós temos? O que é que nós temos feito? O que é que nós temos oferecido? E aí Jesus fala para nós que ele fica contente, nós somos bem-aventurados agora porque ele esteve preso e nós fomos visitar, ele esteve enfermo e nós fomos visitar, nós acolhemos, ele esteve com fome, nós demos para ele de comer, ele esteve com frio e nós demos a ele de vestir. E alguém vem e pergunta ao mestre, mas quando, Senhor, nós fizemos alguma coisa dessa? Aí Jesus fala, quando vocês frutificaram. Porque quando você viu alguém passando algum tipo de necessidade, se condoeu o teu coração e você abriu a tua mente, abriu os teus olhos espirituais e viu além daquela necessidade humana que aquela pessoa tinha. Sim, aí você tinha que fazer algo para ela, porque para mim falar de Jesus para essa pessoa, para mim apresentar o céu para essa pessoa, também eu tenho que apresentar as minhas obras aqui na terra. Então eu tenho que frutificar. O cristão foi nomeado, foi designado por Cristo para dar frutos permanentes. João, capítulo 15, verso 16. Aprenda com a palavra de Deus, abra a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, ela nos ensina. E nós vamos ver através da ciência também que a ciência jamais consegue explicar um fenômeno do florescimento que aconteceu nesta vara de Arão, porque ela aconteceu de um dia para o outro. Nós lemos aqui no livro de Neemias, no capítulo 17. Da mesma forma, um ministério escolhido por Deus é acompanhado do sobrenatural. Um ministério escolhido por Deus é acompanhado e ninguém consegue explicar. Então, de repente, tu voltou hoje, tu está aceitando Jesus hoje, tu estás reconciliando hoje, tu estás firmando um propósito com Deus hoje.
de estar na presença dele, de fazer a vontade dele. Então, a partir de hoje mesmo, tu pode frutificar e ninguém vai conseguir